Observem vocês, olha, que os macrófagos, elas são células que são derivados ou da medula óssea ou do fígado fetal e do saco vitelínico embrionário. Observem que essas células iniciais, as células tronco, as células progenitoras, quando elas caem na corrente sanguínea, elas são chamadas inicialmente de monócitos. Olha o que nós falamos no slide anterior, a nomenclatura, monócito macrófago. Então, o monócito é a célula quando ela está na corrente sanguínea. Quando ela sai do vaso e cai no tecido, quer dizer, vai para a área de interstício, essa célula ela deixa de se chamar monócito e passa a se chamar de macrófago. Então, o monócito é o precursor sanguíneo do macrófago. O monócito, quando ele está no sangue, e quando está no tecido, a célula passa a ser chamada de macrófago. O interessante, gente, é que esse macrófago, quando ele está no tecido, ele passa, a depender do órgão, ele passa a receber uma nomenclatura especial, como, por exemplo, as células de Kupfer, que é um macrófago existente lá no fígado. Os macrófagos alveolares são macrófagos que são encontrados lá nos septos interalveolares do pulmão. A micróglia é a célula, é um macrófago encontrado lá no sistema nervoso central. Existem também os histiócitos, que são os macrófagos observados no baço. Então, a depender do tecido, esses macrófagos residentes, eles apresentam nomenclaturas especiais. E aqui, só para que a gente tenha noção, a aparência, que na microscopia óptica, o macrófago, ou desculpa, o monócito, porque aqui é sangue, na microscopia óptica, que a gente tem, olha, uma célula rica em citoplasma e o núcleo no formato de um rim, tá? No formato de uma meia-lua. E aqui é essa mesma micrografia agora por microscopia eletrônica, uma microscopia mais apurada. E aqui a aparência de um macrófago ativado com diversas vesículas, vacúolos, provavelmente aqui ricos em enzimas, que serão liberados por esse macrófago que já está ativado. Mas como esse monócito, ele sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido. E por que ele faz isso? Porque ele deixa a circulação e vai para o tecido. Então, aqui nesse desenho esquemático, nós temos representado um determinado vaso e aqui a área de tecido. Olha o que é que acontece. Olhem o que é que acontece. Nós temos aqui, por exemplo, uma determinada infecção, tá? Por um determinado agente patogênico. Vamos supor aqui que seja a leishmania ou agente causador da leishmaniose que invadiu aí esse tecido. O monócito que está ali circulante, ele vai detectar, recebe alguns sinais, alguns estímulos de quimiocinas, que são moléculas que fazem essa sinalização, essa atração de células para o local da lesão. Então, esse monócito aqui na corrente sanguínea vai ser submetido àquelas mesmas etapas que nós aprendemos para neutrófilos durante a inflamação aguda. Então, esse monócito circulante, inicialmente, ele faz aquele rolamento. Esse rolamento acontece aqui, olha, ele tem como a base essas celulinhas aqui, que são as células que ficam na porção interna de um vaso. São aquelas células que nós chamamos de células endoteliais. Então,
Esses monócitos, inicialmente, eles circulando ali pela corrente sanguínea, recebeu o estímulo no tecido, dizendo assim, olha, tem uma leishmania lá no tecido, tem agente invasor que agora vocês precisam migrar para aquela área e precisam destruir esse agente patogênico. Então, esses monócitos, inicialmente, eles circulam, eles rolam aqui pelas células endoteliais. Inicialmente fazem esse rolamento mais frouxo, depois existe o rolamento mais firme, com o processo que nós chamamos de adesão. Então, esses monócitos, eles aderem à superfície aqui deste endotélio e logo em seguida, olha, eles conseguem ao espaçamento entre as células endoteliais e esse monócito aqui, ele consegue atravessar o vaso sanguíneo em direção ao tecido. Vamos lembrar que esse fenômeno de saída de células, seja ele um monócito ou um neutrófilo, do vaso e a migração para o tecido, a esse fenômeno é o que nós chamamos de diapedese. O que é que vai acontecer com esse monócito agora no tecido? Vamos lembrar que monócito no tecido, ele deixa de ser chamado de monócito e a célula passa a se chamar agora de macrófago. O macrófago, ele passa a ser ativado por uma outra célula, que é o que nós chamamos de linfócito. No nosso sistema imunológico, gente, a relação de linfócito e macrófago é uma relação muito estreita. Então, olha aqui, o linfócito aqui, neste caso, o linfócito do tipo T, libera o que nós chamamos de citocina, aqui mais especificamente o interferon gama, que é representado pela sigla IFN gama. Professor, o que é uma citocina? A citocina é como se fosse um hormônio do sistema imunológico, é um mediador químico. E esse mediador, neste caso aí do interferon gama, produzido pelo linfócito T ativado, vai fazer com que o macrófago ele se ative. E observe, um macrófago que está ativado é como se ele estivesse ali, olha, preparado. Ele está armado para a batalha. Observem que esse macrófago ele aumenta de tamanho. Ele apresenta maiores níveis de enzimas lisossômicas e possui também um metabolismo mais ativo. Observem que esse macrófago ativado, ele é subdividido em duas grandes categorias, em duas grandes vias. Olha aqui, a categoria M1, pela via que nós chamamos de via clássica, ou a via alternativa, que é o que nós chamamos de macrófagos do tipo M2. Geralmente, observem, se a gente tem um macrófago, ou desculpa, um monócito, e esse monócito ele vai para o tecido e ele é ativado ou pelo interferon gama, lá pelo linfócito T, ou por receptores microbianos. Esse aqui é um receptor chamado de Toll-like, por isso que é o TLR. Tá? Que é o receptor Toll-like. Então, se você tem ali uma ativação desse monócito pelos agentes microbianos, esse macrófago, ele vai sintetizar aqui uma
série de enzimas lisossômicas, espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico. Então, todas essas moléculas aqui têm ação tanto microbicida, como realiza também a fagocitose e fazendo o quê? Realizando e culminando com a morte das bactérias e de fungos. Então, todas essas moléculas aqui, elas são secretadas na tentativa de erradicar um determinado agente patogênico, um determinado dano. Ao mesmo tempo, esse macrófago ativado também secreta uma série de moléculas pró-inflamatórias, aqui representadas pelas siglas ILs. Nós temos o IL, que vem de interleucina, o IL-1, o IL-12, a IL-6, o TNF, que é o fator de necrose tumoral. São fatores aqui que são extremamente importantes, principalmente o IL-1, o TNF e o IL-6, que são agentes pró-inflamatórios. Ao mesmo tempo, esse monócito ele pode ser ativado não pelo interferon gama, mas por outras interleucinas, outras citocinas, outros mediadores, como o IL-13 e o IL-4. E neste caso, ele desenvolve uma outra via, a via alternativa, a via do M2, tá? E nessa via do M2, esses macrófagos ativados, eles secretam aí o IL-10, gente. O IL-10 é uma importante citocina anti-inflamatória. E o que nós chamamos de TGF-beta, que é o fator de crescimento tumoral. O TGF-beta, gente, também é uma importante citocina anti-inflamatória, mas mais importante ainda, ela é uma das citocinas que é a grande mestra do processo de reparo tecidual. Então, teve IL-10, teve TGF-beta, teve efeito anti-inflamatório, teve reparo, teve via alternativa. Macrófago M1, ele vai secretar o quê? Moléculas pró-inflamatórias, IL-1, TNF e o IL-6. E olhem aqui, pessoal, a quantidade de produtos que podem ser liberados por macrófagos no momento da sua ativação. Então, observem que diversas enzimas, como as proteases, elastases, colagenases, olha aqui quantas ases, as hidrolases, fosfatases, lipases. Então, uma gama muito grande de lipases, de proteínas plasmáticas, de mediadores que fazem parte lá do processo da inflamação, como componentes do complemento, da inflamação aguda. Nós temos aqui fatores de coagulação, fatores que participam do processo de hemostasia, os metabólitos reativos do oxigênio, radicais livres, os eicosanoides, como por exemplo as prostaglandinas, também lá inflamação aguda, citocinas, quimiocinas, olha o IL-1, TNF, IL-8. O IL-8 é importante, quimiocina, fazendo a atração de neutrófilos, de macrófagos para aquele local da lesão. Fatores de crescimento importante, aqui a gente acabou de falar de um importante, um anti-inflamatório, que participa do processo de reparo também. O óxido nítrico aqui como importante fator microbicida. Então, imaginem vocês que ao mesmo tempo esses produtos eles podem ser liberados por macrófagos na tentativa de encerrar ou de destruir um agente patogênico. Se esse agente persiste, a liberação desses produtos naquele tecido também será persistente e isso vai acabar gerando também e aumentando
a lesão naquele determinado tecido. O segundo tipo celular, que aparece de uma forma bem importante no processo da inflamação crônica, são os linfócitos. Nós já falamos que o linfócito e macrófagos são células que estão ali o tempo todo interagindo. O linfócito, ele é subdividido. Aqui eu trouxe duas categorias, existem mais categorias de linfócitos, como por exemplo o linfócito NK, mas para inflamação crônica a gente observa uma presença maior de linfócitos do tipo T e linfócitos do tipo B. Lembrando que linfócito do tipo B, quando ele está ativado, ele passa a ser chamado de plasmócito, e essa célula aqui, como nós já falamos nos slides anteriores, são células que secretam os anticorpos. Eu coloquei aqui para vocês nesse slide algumas informações que são importantes, referentes principalmente aos linfócitos do tipo T. Observem que elas são células, os linfócitos no geral, que estão frequentemente presentes na inflamação crônica, mas quando elas estão ativadas, a inflamação ela tem um cunho de maior persistência e de maior gravidade. Olha que importante a presença dessa célula no infiltrado crônico. Então, é a população de células predominantes na inflamação crônicas observadas em doenças autoimunes e em outras doenças de hipersensibilidade. Lembrando, doença de hipersensibilidade quando se tem uma resposta imunológica excessiva. Observem, quando a gente fala em linfócito T, ele pode desenvolver três tipos de respostas, respostas imunológicas. As células são chamadas células ou linfócitos TH. O H vem de helper, tá? Que seria o linfócito T auxiliador, como ele estivesse ali ajudando. Então, ele pode ser um linfócito T helper 1, um linfócito T helper 2 e o TH17. Essa resposta aqui, gente, da TH17, ela foi inserida há pouco tempo nessa resposta de linfócitos T. Então, a resposta TH1 é uma resposta de maior resistência, aquele que produz, por exemplo, a citocina da interferon gama, que vai ativar os macrófagos pela via clássica. Então, aquela resposta mais pró-inflamatória, que tem uma resposta mais microbicida. Já a resposta TH2 é aquela que secreta algumas citocinas, como por exemplo L4, L5 e L13. E aqui, nesse caso, existe uma resposta mais voltada ao quê? A uma resposta anti-inflamatória, tá? Uma resposta também que recruta e ativa os eosinófilos, que são outras células que participam do processo da inflamação e são responsáveis pela via alternativa, quer dizer, aquela via do M2. Já as células TH17, elas secretam uma interleucina chamada de L17, além de outras citocinas, como por exemplo o IL-23, que induzem a secreção de quimiocinas responsáveis pelo recrutamento de neutrófilos na reação. Mas, professora, pode ter neutrófilo numa inflamação crônica? Apesar do neutrófilo ser uma célula da inflamação aguda, existe uma outra situação em que a gente sim pode encontrar neutrófilos em infiltrado inflamatório crônico. E que outros tipos celulares, professora, a gente pode encontrar aí
em uma inflamação crônica. Então, a gente já falou que as grandes maestras, vamos dizer assim, a principal estrela é o macrófago, e aquele indicativo de maior gravidade quando se tem ali associação com o linfócito, seja ele o linfócito T, principalmente, que vai atuar aí, ó, ativando esse macrófago também, tem uma relação muito direta, vamos dizer assim, tem uma relação muito associada, muito, como se fosse bem truncada a relação entre o macrófago e o linfócito. Mas além dessas duas células, que são as grandes maestras do processo inflamatório, nós temos ainda, olha, o chamado de mastócito. O mastócito ele participa tanto do processo agudo como o processo crônico. Mastócito, gente, é a grande maestra que quando a gente fala, por exemplo, de processo alérgico. Então, os processos alérgicos, eles são basicamente causados pela degranulação de mastócitos. Como assim, Pro? Os mastócitos são células grandes que possuem no seu citoplasma muitos grânulos, grânulos contendo histamina, serotonina, prostaglandinas. Então, quando esse mastócito degranula o seu conteúdo, por exemplo, contendo a histamina, isso causa vasodilatação, eritema, formação de edema e a instalação do processo alérgico. Por isso que para a reação alérgica, o medicamento que se é utilizado é o antihistamínico, quer dizer, é o medicamento que previne a degranulação da histamina pelo mastócito. E ao mesmo tempo nós temos também, olha aqui, os eosinófilos, que eles secretam essa proteína básica. Tá? Os eosinófilos, eles participam da defesa contra parasitos e também participam um pouco dessa resposta alérgica. Tá? Então, os eosinófilos, eles deixam uma corrente sanguínea, geralmente, como todo o mecanismo que nós falamos, tanto para neutrófilos como para macrófagos, mas aqui ele é direcionado para o local da lesão, para o foco da lesão, principalmente a partir da liberação de uma quimiocina que é chamada de eotaxina. E como eu já falei com vocês, os eosinófilos são células típicas de reações mediadas tanto pela imunoglobulina E, o anticorpo IgE, que geralmente é que participam também das respostas alérgicas e das reações na defesa contra parasitos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Não esqueçam de revisar a parte da inflamação aguda para associar a esse conhecimento da inflamação crônica. Esses também são os livros nos quais eu utilizei tanto nessa questão das imagens e para confeccionar esse material, principalmente aqui o livro do Hobbes, o Patologia Básica. Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, que será sobre os mecanismos de reparo tecidual. Até lá!